Advocacia em 2024. Eu tenho certeza que esse tema te atraiu e é por isso que você está aqui. Vamos conversar a respeito dessa advocacia em 2024, por isso nós vamos dividir esse encontro em alguns blocos. O primeiro bloco é um patrocínio da minha comunidade, da sua comunidade, para quem participa e para quem participa ativamente como membro e vai assistir esse encontro agora ou depois. É um patrocínio da comunidade Contratos e Família. Uma comunidade que começou em julho e vai encerrar essa primeira turma em janeiro de 2024. Essa comunidade reúne dois nichos que têm uma liga, uma conversa perfeita, uma conexão maravilhosa, que é o nicho de contratos e o nicho de família. E sendo um patrocínio da comunidade Contratos em Família, nesse primeiro bloco, eu preciso mostrar para vocês, na sua advocacia em 2024, um produto jurídico belíssimo, que é pouco explorado e que pode ser melhor explorado por vocês, por nós, por mim, por nós advogados que queremos ter uma atuação diferenciada. E esse produto, ele é a due diligence. É um produto jurídico que pode ser usado juntamente com outros produtos jurídicos e de vários outros nichos. Então veja só, na advocacia de 2024, pensar em algo que possa movimentar a sua advocacia não necessariamente significa inventar a roda, muito pelo contrário, é usar de instrumentos que já estão à nossa disposição. Eu falo muito sobre isso na comunidade Contratos e Família. Eu falo, olha, saiba ofertar esse produto jurídico, desenhe a estrutura do produto jurídico para ficar mais fácil na hora de você apresentar isso para o seu cliente. Aí você está se perguntando assim, Bruna, mas eu não faço a menor ideia de como executar isso. Então, o que você vai fazer em primeiro plano? É estudar. Como é que eu posso apresentar uma due diligence, melhor dizendo, né? O que significa isso? Análise de risco. Análise de risco que você pode usar antes de sugerir para o cliente que do ponto de vista jurídico e estratégico é possível entrar em determinado negócio. Primeiro ponto. Segundo ponto, estudar profundamente como oferecer viabilidades passo a passo desse instrumento jurídico que é a due diligence para um cliente. E a due diligence não é possível de ser utilizada apenas para quem advoga em contratos. Muito pelo contrário. Para quem advoga empresarial é possível? Perfeitamente possível. Como que vai existir uma fusão, uma aquisição de empresas se não for feita uma análise de risco previamente? A outra área, família. Em família é possível usar a due diligence. Você acha que só é possível para contratos? Porque talvez é muito mais comum que se aplique, que se use esse instrumento na seara contratual. Quer ver uma outra área, para fins de exemplo? Planejamento patrimonial e sucessório. Você vai receber um caso no seu escritório e você já de antemão vai falar que é possível fazer uma doação de determinado imóvel? Como você vai apresentar isso para o seu cliente se você nem investigou se esse imóvel está regularizado? Se ele está devidamente registrado? Se ele tem lá a identificação correta de todas as pessoas que estão envolvidas nessa negociação? É um caso de inventário, e aí o imóvel está irregular, e você está vendo que esse imóvel irregular pode ser alvo de um contrato para um cliente, e você está com receio de falar para o teu cliente que é possível fazer essa aquisição que ele quer desse imóvel, simplesmente porque está no inventário. Olha, faça a análise adequada desse risco para o seu cliente e depois oferte isso como produto jurídico. E essa oferta pode ser em fases, separadamente na tua proposta de honorários. Aí está a riqueza desse produto jurídico. Então veja, a advocacia em 2024, repito, não precisa inventar a roda.
você pode muito bem atuar nessa advocacia em 2024 com aquilo que já existe e que você não faz a menor ideia de como começar. Então você começa agora, você se planeja em dezembro, você instrumentaliza e cria procedimentos de tudo, você lê e estuda a respeito profundamente. Outra área, melhor dizendo, outro nicho fabuloso que você associa junto com a due diligence, locação, tanto a residencial, e aí eu tenho que admitir que a residencial, talvez quem busque isso não está muito preocupado em assumir um custo inicial, então talvez ele te contrate para analisar o contrato de locação propriamente dito. Se você crescer a due diligence, talvez a pessoa fique receosa, porque afinal é uma locação residencial e nem todo mundo, infelizmente, no país tem essa atitude preventiva. Mas até mesmo imaginando uma locação residencial, imagine que seja uma locação residencial de um imóvel com altíssimo valor. Então, sem sombra de dúvida, vai precisar dessa due diligence. Ah, Bruna, a due diligence é uma análise do contrato? Não! É um produto jurídico separado da análise do contrato de locação. Porque você faz uma pesquisa das partes que estão ali. Sim, você vai jogar o nome dessas pessoas nos tribunais, de onde a pessoa tem essa situação negocial envolvida. Você vai verificar se essa pessoa tem capacidade de pagamento, se ela é uma pessoa solvente. Imagine que seja uma pessoa física insolvente. É uma pessoa jurídica, avalie, né, a solvência dessa pessoa jurídica. Imagine que essa pessoa esteja numa recuperação judicial, ou até mesmo em falência. É tudo isso que você vai investigar. Se é um imóvel, você vai entrar no site dos registradores e vai fazer essa avaliação para o teu cliente. Olha só quanto trabalho você vai ter e você não está enxergando isso como um produto jurídico. Você nem cobra por isso. Não dá. É uma excelente oportunidade para você emplacar agora a due diligence na sua advocacia. Então, instrumentalize isso, crie procedimento e saiba como executar adequadamente. Eu converso muito a respeito dessas possibilidades de criação do produto jurídico no meu curso Prática Contratual, um curso que foi recentemente lançado, organizado em 10 módulos, e um dos módulos, inclusive, explica a due diligence como ferramenta de trabalho o tempo todo. E é a construção do produto jurídico certo que faz você ter mais segurança na oferta desse mesmo produto jurídico para os seus clientes. O segundo ponto que eu queria apresentar para vocês, nosso segundo bloco do nosso encontro hoje, é a importância de criar um produto jurídico segmentado, organizado na sua estrutura interna. Como isso, Bruno? Você está numa reunião com um cliente e você foi procurado por esse cliente para atendê-lo numa demanda em contratos e mais especificamente em compra e venda de imóvel. E na compra e venda de imóvel, que é o que seu cliente precisa, você primeiro vai identificar que você precisa fazer a due diligence, então tem relação com o nosso primeiro bloco do nosso encontro hoje, e você já oferta para ele a necessidade dele também aceitar esse produto separado, que é importante para ele, já que é um serviço, você vai poder cobrar. É isso que nos autoriza a lei que regulamenta a nossa profissão. Então, depois de fazer isso, você escutando o cliente, ele está negociando, você cuida de todo o contrato de compra e venda, acompanha o cliente na escritura, na escritura perante o cartório, você cobra por isso, cobra pela confecção do trabalho intelectual, mas também pela regularização disso na escritura, depois no registro, no cartório de registro de imóveis. E depois você observa nas falas do cliente que ele está no momento de executar com a sua família um planejamento patrimonial sucessório. E aí você não entende nada disso, de planejamento patrimonial sucessório. No entanto, você observa que, nesse caso, você pode
melhor estruturar a sua advocacia para ter esse produto. Essa é uma primeira opção. Ou uma outra, para você criar segurança e exercitar essa experiência, você faz parceria com quem atua na área. E nessa parceria, olha o ganho. Você vai verificar com um colega da sua confiança a possibilidade de aprender com esse colega, de ganhar e esse colega também ganhar em termos de honorários, porque nós estamos falando também na rentabilidade aqui que essa parceria pode oferecer tanto para você como para o seu colega. E com isso você passa pela fase de experiência, exercita, executa as possibilidades aí para esse planejamento patrimonial e sucessório e por que não, numa próxima oportunidade, você conseguir praticar durante um atendimento e exercitar essa oferta do planejamento patrimonial e sucessório depois que você perceber, quando um cliente chega no seu escritório para a compra e venda de um imóvel, que também você tem esse produto jurídico. Por isso que nesse bloco da nossa fala agora, da nossa conversa, estruturar um produto jurídico não é um assunto trivial, porque demanda necessariamente a sua paciência e a execução das tarefas que você vai precisar construir no seu escritório para viabilizar adequadamente essa oferta para o cliente. É com isso que você cria segurança, é com isso que você consegue estruturar melhor a sua organização interna para fazer a oferta desse produto jurídico fabulosíssimo que é o planejamento patrimonial e sucessório. Se você não souber nem como fazer um planejamento patrimonial e sucessório, nessa história que eu contei, né, que o cliente chega, bate na sua porta para a confecção do contrato de compra e venda, você deixa passar. E no futuro esse cliente vai necessariamente buscar o apoio de um outro profissional que ele entende como especializado para contratar esse profissional para idealizar esse planejamento patrimonial que ele precisa. Deixa eu contar uma outra história para vocês. Outro dia um cliente chegou no meu escritório porque ele estava precisando da nossa atuação numa demanda jurídica em uma determinada situação contratual. Ouvindo esse cliente, ele contando um pouco da história dele, porque é natural que isso aconteça, o cliente sente a abertura, sente a confiança, então ele cria relatos, ele conta questões da vida dele, e aí o que eu percebi? Que esse cliente estava numa situação, aí uma demanda sucessória, que ele tinha um inventário, tem um inventário, e com isso ele ouviu a nossa experiência aqui no escritório nessa atuação, e ele entendeu que poderia nos contratar também para esse outro produto jurídico. Eu só ofertei para ele a atuação no inventário, porque eu tenho também esse produto jurídico no meu escritório. Entendido? Estruturar o produto jurídico permite que você identifique quando aplicá-lo na tua advocacia. Acontece que todo mundo sai falando que sabe fazer um monte de coisa, que atua em muitas frentes, mas necessariamente não se porta dessa forma durante um atendimento. E aí, ou o cliente fica desconfiado, porque ele não entende que há realmente uma especialidade envolvida, ele não se sente seguro, ou você não oferta o que você tem para o teu cliente no escritório. E como que você exercita mais isso? Olha, eu poderia te falar que existe uma fórmula mágica para você identificar agora o produto jurídico certo para a sua advocacia. Mas como eu jogo na máxima transparência e na sinceridade, eu preciso te dizer que não existe uma varinha que vai falar, bum, agora você entende totalmente desse produto jurídico. Não existe e depende absolutamente de você, da sua força de vontade no processo para enxergar como estruturar exatamente o melhor produto jurídico para o seu cliente, ter a máxima segurança naquilo que você está apresentando para ele. E já que eu falei estruturar um processo, eu lembrei muito do que fala o livro
O Milagre da Manhã para Empreendedores. É sim do mesmo autor do Milagre da Manhã, só que ele tem uma abordagem específica para empreendedores. E usa, inclusive, uma das ferramentas do próprio livro O Milagre da Manhã. Só que usa essa ferramenta voltada à visão de negócio. Diz assim o livro, que quando você está num processo e acredita no processo, é essa sua crença e são os atos do processo que você cria que gerarão um resultado esperado. E para isso, o autor indica 3 fases desse processo. É você elucidar, então você esclarecer quais são as ações que você quer fazer, precisa fazer para alcançar o resultado esperado. É calcular, perfeito. É calcular porque tudo precisa de cálculo. Na nossa vida pessoal, a gente precisa de cálculo para a tomada de qualquer decisão. Imagine então no nosso negócio, que é a advocacia, se a gente não precisa calcular. E o terceiro ponto é se comprometer verdadeiramente com o processo. É isso. E é o que eu mais vejo. No meu curso Prática Contratual, eu tive uma pergunta outro dia de uma aluna, que ela fala, mas eu não tenho essa segurança que você fala nas suas videoaulas, professora, de realmente ofertar esse produto jurídico. Aí eu perguntei para ela, você está acreditando e criando ações para que você execute todo esse processo até entender verdadeiramente do produto jurídico, que no caso dela é divórcio e alimentos que ela pretende ofertar para o cliente dela? Porque se ela não cria as ações e não acredita que ela pode executar essas tarefas, o resultado não vai chegar, porque ela não está tomando nenhuma medida para alcançar esse resultado. Então, veja só, na hora que você pensa em estruturar uma carteira de produtos jurídicos na sua advocacia, você tem que elucidar o que você precisa fazer, sem mágicas, sem fórmulas. E não é tirando a esperança e a necessidade de que você vai conseguir. Muito pelo contrário, é ser racional e quais são as ações que eu preciso para entender de divórcio e alimentos agora, no meu presente. É sentar a bunda na cadeira e estudar. É verdadeiramente se comprometer com o processo. É entrar num curso mega especializado se esses são os produtos, divórcio e alimentos. Você conjuga ou você, inclusive, oferta ele separadamente, a depender de vários cenários. Ah, mas planejamento patrimonial sucessório, está todo mundo falando, está todo mundo ofertando milhares de cursos por aí. Então você, inclusive, se prepara para escolher o curso adequado. E não vai jogar a responsabilidade em quem está ofertando o curso, porque você fala que você não está entendendo. Acredite no processo, eu vou repetir. No livro O Milagre da Manhã para Empreendedores, é acreditar verdadeiramente no processo que vai gerar o resultado. Essa é a tese do autor. E para isso ele cita 3 pontos específicos desse resultado. Elucidar, clarear, identificar tudo que você precisa executar, calcular e acreditar no processo. Vamos exemplificar? Eu acho que vai ficar adequado nesse nosso segundo bloco do encontro. Olha, se você está pensando em atuar agora na advocacia contratual e vai segmentar para 2024 a advocacia em contratos imobiliários, como que se elucida ações para você alcançar esse resultado que você espera? O resultado final é a rentabilidade mais honorários, né? Óbvio. Mas para isso você tem que atrair o cliente, conquistar esse cliente, ter segurança para atender esse cliente, para depois o resultado honorários aparecer. Mas você só está pensando no cliente, a sua preparação nada, né? Aí quando o cliente chega, porque você conquista a primeira ação, o alcance do cliente, a sua casa está completamente desorganizada. O que é casa desorganizada? Eu tive o maior cuidado no módulo do curso Prática Contratual explicar para os meus alunos o que é casa organizada. Aí eu vou mais uma vez contar o que um outro aluno disse em comentários na interação na plataforma do curso comigo. Ah, professor, é muito fácil falar em casa organizada quando você já tem uma estrutura pronta, já tem uma equipe. Aí eu respondo para ele, não comecei assim. Comecei do zero como você. Comecei me esforçando bastante. E lá no passado, quando meu escritório começou em 2009,
vai fazer 15 anos no meu escritório. Eu comecei no digital, depois fui estruturando aos poucos uma sede, depois fui para outra sede, depois para uma outra sede, até chegar no momento que eu estou hoje. E por isso eu acreditei no processo e cumpri várias e várias ações para chegar até lá. Mas antes de tudo, combinado com qualquer estratégia que eu tinha de conquista de cliente, eu me preparava absolutamente. Contratos imobiliários, a primeira ação. Deixa eu estudar, pesquisar, deixa eu primeiro pesquisar todos os livros específicos que eu encontro de contratos imobiliários. Ótimo. Agora eu vou escolher um. Tô vendo que esse autor, ele tem um currículo Lattes maravilhoso. Tô vendo também que ele pratica aquilo que ele fala. Além de ser um bom acadêmico, ele pratica, ele executa tudo. Eu tô vendo um monte de coisa aqui que ele faz. Eu tô vendo que ele é advogado, ele tem muito processo. Eu tô vendo que ele é juiz, ele já atende há muito tempo. Então você também investiga o autor do livro que você vai ler. Porque você não quer pegar qualquer livro de uma pessoa que fala daquilo que entende como teoria e a prática está distante, porque talvez o que vai estar escrito ali não vai estar tão adequado. Então você vai ter, inclusive, esse cuidado na hora que você elucidar, cumprir ações para esse processo. Estudou, se preparou, aí você vai para o próximo ponto. Qual é o seu próximo ponto? Certamente vai ser a conquista de clientes. E com isso você pode fazer espelhamento com diversos outros advogados que já têm uma atitude de conquista de clientes, que está ofertando algum curso muito prático, como o meu de prática contratual, para fazer e tentar entender como é possível ofertar produtos jurídicos para qual segmento de clientes, para qual público-alvo. Eu tenho um exercício no meu e-book sobre nichos de conexão que faz justamente isso com o aluno interessado. Para cada final de capítulo do meu e-book, que faz uma explicação do que é o método nicho de conexão, exercita. Elenca aqui qual é seu público-alvo, exercício no final de um capítulo. Agora, indique aqui quais produtos jurídicos você pode construir para esse público-alvo. Agora, indica aqui, lista o que você vai fazer para alcançar esse público-alvo. Tá vendo? Elucidar. Depois você vai calcular. Você colocou como uma meta em 2024, ainda nesse exemplo de contratos imobiliários, né, que você quer atuar nisso em 2024, estamos dando exemplo para quem está chegando agora, para quem está assistindo depois. Então você vai querer ter uma rentabilidade de quanto? Eu quero ter uma rentabilidade de 10 mil ao mês. Perfeito, só com contratos imobiliários. Ok, então quanto de cliente você precisa ter, quantos clientes você precisa ter para atingir 10 mil? Você quer ter 10 clientes de R$1.000? Olha que risco, hein? Você quer ter 2 clientes de R$5.000 um contrato cada um? Ou você quer ter um contrato de R$10.000? Inclusive, pense nessas estratégias. Eu vejo muita gente falando por aí, porque você consegue 10, 20 mil ao mês, e você consegue cobrar R$1.000 de cada cliente. Você já pensou para a sua estrutura inicial, você está começando agora, ou você já tem uma estrutura própria, o que vai ser você ter 10, imagina que sejam 10 processos, é tudo judicializado, não tem nada extrajudicial. 10 processos. Qual é a rentabilidade e o seu custo operacional, né? Você tem que pensar no custo operacional desses 10 processos. No próximo mês, mais 10 processos. Imagine no final do ano, né, já que você está colocando essa meta, que você quer só atuar com contratos imobiliários e só com questões que envolvam judicialização. Talvez não seja a hora de você, nesse momento de elucidar os seus processos, você pensar que talvez uma advocacia extrajudicial junto com uma judicial pode fazer a diferença. E você cobrando em um 5 mil, em outro 5 mil, você atinge a sua meta de 10 mil. Eu só estou colocando aqui possibilidades para você. Eu sei muito bem, porque eu comecei do zero, que ao começar, não necessariamente você vai conquistar clientes que queiram assumir o compromisso com você de te pagar 5 mil num contrato. Talvez seja melhor você começar aplicando uma estratégia de honorários mais reduzidos, até que você ganhe, inclusive, a segurança do seu cliente para ele te contratar em outros casos. Eu sei disso, mas eu estou pensando aqui com você em estratégias
e para você começar a racionalizar e filtrar melhor algumas informações que vão aparecendo, que não necessariamente é a sua estratégia e mais, não necessariamente é a melhor estratégia. Novamente você está pensando, fácil para você que pode cobrar num contrato 10 mil reais. Repito, não é fácil para mim, eu comecei realmente cobrando menos, mas eu desde o início quis estabelecer estratégias para o meu negócio. Eu prefiro 2 contratos de 5 mil para bater uma meta de 10 mil, se essa for a minha meta. Eu prefiro um contrato de 10 mil para bater a minha meta de 10 mil, se essa for a minha meta. Pense nisso. Ah, Bruna, está muito longe do meu potencial e da minha realidade hoje. Já para com isso aí, porque você vai acreditar no processo. Depois volta no que eu falei sobre o processo e realmente a necessidade de você acreditar nesse processo, em elucidar, em calcular e se comprometer com ele do início ao fim. Para quem está aqui, continua comigo, está fazendo sentido isso que eu estou falando? Você já teve essas dúvidas? Você já passou por isso? Comenta, deixa o seu comentário aqui. Deixa eu ver se está fazendo sentido e se na sua advocacia essas questões já apareceram. O último bloco que eu quero apresentar para vocês nesse nosso encontro de advocacia em 2024 é uma estratégia com método para você usar no que você quer reformular na sua advocacia em 2024, no que você espera mudar na sua advocacia. E a estratégia é a seguinte: tenha um método, ou porque você ouviu dizer que esse método é adequado, ou porque você já desenhou alguma coisa de método na sua advocacia. Mas tenha um método. Eu uso um método que eu chamei de nichos de conexão e eu boto para conversar 2 nichos. Eu atuo em contratos, em família / sucessões. E disso eu tenho carteiras de produtos tanto para contrato como para família. E esse método eu explico no meu curso Nichos de Conexão. É só você entrar na minha bio que você vai encontrar esse curso disponível para aquisição agora. Eu uso esse método Nichos de Conexão e o aplico também em todos os cursos que eu tenho hoje divulgados no meu site. Especificamente no curso Prática Contratual. Se você tem uma atuação especializada em contratos, saiba que ter um diálogo entre nichos te permite escalar em um produto jurídico, e essa é a sacada. Você tem um produto jurídico para escalar e te permite outro produto você cobrar honorários mais altos, para que a sua meta no processo que eu falei que é importante desenhar seja alcançada. E você conjuga, reúne essas 2 formas que podem trazer a rentabilidade que você quer e vai conseguir na sua advocacia em 2024. Fico muito feliz em ter podido conversar com vocês hoje, no dia 19 de dezembro de 2023, véspera do recesso que já se aproxima. E se você está aqui pensando na sua advocacia de 2024, eu te parabenizo pela busca e te sugiro começar agora a desenhar esse processo, elucidando, calculando e acreditando em todas as ações desse processo, que são possíveis e que serão implementadas. Muito obrigada pela presença de quem estava online, e se você assistiu depois, eu te agradeço também e peço que você deixe um comentário. Eu vou deixar esse encontro salvo aqui no meu Instagram. Deixe seu comentário, compartilhe comigo se isso faz sentido. Deixe as suas dúvidas nisso tudo que eu falei, de produtos jurídicos, produtos para escalar. Esses exemplos que eu dei alguns exemplos aqui que talvez você já tenha praticado alguma situação como essa. Deixa aqui a sua mensagem para mim. Eu vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.